E a nossa conversa de hoje é com uma grande mulher, determinada, disciplinada, uma juíza criminal cuja potencialidade como ser humano e profissional realmente é inspirador. Doutora Renata Evaristo, eu estou assim muito feliz, é uma honra ter a sua presença aqui em nosso programa para conversar um pouquinho sobre sua trajetória, sobre suas visões de vida, sobre suas inspirações também e realmente trazer um exemplo para todo mundo que vai ter a oportunidade de assistir essa entrevista. Muito obrigada. Eu é que agradeço, a honra é toda minha de estar aqui, né, também diante de uma mulher empreendedora, né, mãe, super mãe, profissional, né? Então o prazer é todo meu em estar aqui. Obrigada, doutora. Nossa vida é de mulher que também é profissional e quer fazer ambas as funções assim com excelência. É realmente uma dedicação muito grande, né, doutora? A gente precisa ter assim força e olhar, eu acho que a vida assim com aquela inspiração de sempre fazer o melhor, sabe? Estar motivada todos os dias, diríamos Sim. assim, né? Não é fácil, mas Não. assim, a gente tem que buscar forças, né? Porque assim, várias pessoas dependem da gente, né? Isso. Assim, a gente tem que dar o melhor, né? Aí você fala assim, você não faz só por você, né? Sim. Você olha e fala, nossa, eu preciso realmente continuar. E eu acredito que para muitas mulheres, eu acho que até isso é uma motivação muito forte, né? É trazer outras pessoas quem você ama. Sim, é exatamente isso. Doutora, né? Eu sei que a sua trajetória é um exemplo muito grande de força, de luta. Então, eu gostaria muito de saber, você é a primeira da sua família na sua área? Não, eu já tenho meu pai, né? Seu pai? Meu pai que também fez a carreira jurídica, só que ele é delegado, agora delegado aposentado. Delegado né? aposentado? Sim, mas assim, de toda a trajetória da família, só os dois até hoje, né, conseguiram destaque dentro da área jurídica, né? Então, o seu exemplo foi o seu pai? Sim. Sério? Desde o início já chamava a sua atenção? Sim, chamava, né? E olha, para uma mulher, né? Olhar um delegado, geralmente, é uma profissão que você precisa ter eu acredito que muitos... firmeza. Isso, muitas mulheres, a gente fala, eu não vou ser delegada, porque é um ambiente meio masculino. E isso aí não te impediu, não, como é que eu posso te falar assim? Não me fez que eu desistisse, né? Isso, intimidou, doutora, intimidou. Né? Isso te intimidou? Não. Assim, na verdade, quem não queria que eu entrasse para a carreira jurídica era ele. Ele Sério? preferia que eu fosse para a área de medicina, odontologia. Eu acredito que o pai como uma proteção, né? Como uma proteção. Mas você eu não seguiu o conselho? Não, eu não consegui o conselho porque o meu perfil era outro, né? Entendi. Exatamente. Mas quando que te despertou, assim, de verdade? Porque geralmente essa maturidade para a gente saber o caminho que quer seguir, ela não chega tão cedo. Como foi para você? Foi mais na época, no período do segundo grau, quando a gente está estudando, se preparando, né? Aí você vai analisando as profissões, né? Eu sempre admirei o meu pai, né? Nessa área, né? E aí eu fui criando mais gosto ainda, né? Aí eu fiz a faculdade, comecei a trabalhar em escritório de advocacia, depois fiz alguns concursos, né? Comecei a trabalhar e cada vez mais me apaixonando pelo direito e pelas possibilidades que ele proporciona, né? Sim, as possibilidades amplas, né? Amplas. Até mesmo uma questão de posição, mas também o impacto que você tem diretamente na vida das pessoas, né, doutora? Exatamente, né? De poder fazer algo a mais. Sim. Né? Eu acredito que nós, como mulher, você é mais sensível, diríamos assim, doutora? Sim. Assim, mas no criminal, como funciona isso? Mas assim, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Saber dosar, saber separar as coisas, né? Justamente, principalmente numa área como a que eu atuo, que é o tráfico de entorpecentes, né? Você lida com todo tipo de pessoas ali dentro, né? Tem
tem toda um emaranhado de situações, né? Então, assim, a gente tem que ter a firmeza, mas sem perder o lado humano também. Isso eu acredito que é uma briga dentro de si, né? Você busca muita evolução, doutora, como ser humano? Eu busco bastante, né? Porque esse é o nosso equilíbrio, né? Sim. A nossa vida, nosso espiritual tem que tem que acompanhar a nossa profissão e a nossa carreira, porque a gente tem que ter um equilíbrio, né? Doutora, eu sempre olhei, eu sou advogada de formação também, hoje não exerço, mas advoguei durante muitos anos. E eu lembrando de quando eu estudava, o criminal, por mais que era uma matéria que eu ia muito bem, sabe? O processo criminal e o processo penal e penal. Eu tirava as melhores notas, mas me intimidava, assim, eu falava, olha, lidar com esse lado do mundo, sabe? Me intimidava. Eu falava, eu não quero viver isso. Mas no caso da doutora, isso nunca foi algo que de alguma forma, você parou para pensar sobre isso? E atuando nesse segmento durante todos os anos que a doutora está no criminal, isso foi positivo? Te melhorou? Como é que funciona isso? Geralmente o criminal é o patinho feio da área jurídica, né? Né? Mas assim, eu fui me apaixonando cada vez mais, assim, eu já atuei na área, no civil também, mas assim, eu me identifico mais com o criminal. Cada dia são desafios, uma necessidade da gente estar sempre estudando, e principalmente, assim, é um desafio muito grande por causa das legislações que mudam diariamente, né? Sim. Principalmente no nosso país, que não tem muita segurança jurídica, né? Entendi. Doutora, falando nessa parte do direito, da legislação, o mundo mudou muito, né? Então, você precisa se adaptar à realidade que nós temos hoje. Isso aí é algo, diariamente, a doutora vive isso? Sim, diariamente, né? A gente tem que estar sempre se atualizando, assim, às vezes assim, mudando o nosso posicionamento em relação a determinadas matérias, né? Entendi. A doutora, ela atua em tráfico de entorpecentes? A doutora falou? É uma vara especializada em tráfico de entorpecentes aqui em Cuiabá. E o enfrentamento aqui na nossa região é muito grande. É muito grande, né? Infelizmente, assim, o crime organizado tem se evoluído muito, se aperfeiçoado, tem dominado muitas regiões dentro do nosso estado, né? Sim. E a gente tem que estar, assim, sendo atuante, né? Entendi. Doutora, tem uma parte do seu lado profissional que a doutora atua também, que é o tráfico de pessoas. Exatamente. Doutora, eu falei antes de iniciarmos essa entrevista, se a gente podia tocar nesse assunto, Claro. Porque quando falamos sobre isso, a gente imagina como se fosse um filme, né? Isso não acontece na realidade, isso é ficção. Mas é muito real, doutora? É muito real. E, na verdade, é muito real e é um crime invisível, né? Tão real que é a terceira atividade criminosa mais lucrativa do mundo. Nossa! Né? O tráfico de pessoas só perde para o contrabando de armas e o tráfico de drogas. Ele movimenta anualmente 32 bilhões de dólares no mundo. Meu Senhor! A gente não tem noção dessa realidade, né, doutora? Não tem noção, né? E assim, ele acontece de uma forma invisível, velada, que muitas vezes as pessoas nem sabem que isso existe. Sim. Inclusive, algumas vítimas custam para se despertar e descobrir que ela foi vítima de um tráfico de pessoas. Doutora, a senhora poderia dar um exemplo para a gente conseguir assim, se aproximar o máximo possível desse entendimento? Um dos exemplos mais comuns, assim, que é uma das atividades que tem o maior índice de vítimas, é principalmente o tráfico de mulheres e crianças para fim de exploração sexual. Nossa! Né?
Geralmente, às vezes a pessoa está numa situação de vulnerabilidade, ela recebe uma proposta para ir para um lugar para ser modelo, ou às vezes assim ela até sabe para outro país, até sabe que vai para prostituir, né? Mas aí quando chega no local, ela se depara com uma situação totalmente diferente do que... É como se fosse uma escravidão? É, uma escravidão, um regime de servidão, né? Elas têm toda a sua liberdade privada, né? Não conseguem se movimentar, às vezes ficam nas condições de miserabilidade, né? Porque sempre, eu já lendo sobre o assunto, dizem que tem que pagar o valor, né? O investimento que foi feito na viagem, que é muito alto, e aí no primeiro momento a pessoa entende que aquilo ali é necessário e vai indo e aquilo não tem fim. Não tem fim, vira uma bola de neve, né? Ela está sempre presa àquela situação, às vezes os documentos são confiscados, a pessoa não tem liberdade até para pedir um apoio, fugir ou procurar as autoridades, assim, geralmente os documentos são retidos. Olha só, e a gente olha para essa situação e você realmente não acredita que existe números assim expressivos em relação a isso, né? Essa é uma das modalidades, que são diversas, né? Sim. Tanto o tráfico para exploração sexual, o trabalho escravo, né? Os recrutamentos, principalmente utilizando a pessoa também para traficar drogas. São diversas modalidades, as adoções ilegais, o tráfico de órgãos, né? E tudo isso a doutora cuida no Navara, né? É no Navara Criminal? Ou como é que funciona? O tráfico de pessoas, eu atuo dentro de um comitê de enfrentamento ao tráfico. Entendi. Né? É um comitê de enfrentamento ao tráfico composto por diversos atores, né? Uma rede, né? São vários segmentos de todos os segmentos, tanto da sociedade civil como os órgãos públicos, têm os seus representantes dentro desse comitê e existe um planejamento, um estudo de como a gente trabalha para enfrentar essas questões, principalmente de a repressão, a prevenção, né? Existe todo uma logística com diversos atores atuando dentro desse comitê, né? Desde o Ministério Público, o Judiciário, a saúde, a educação, a sociedade civil, as igrejas. Esse comitê, ele age mais na prevenção? Ele atua em todas as áreas, ele é um comitê de prevenção e enfrentamento, né? Entendi. Mas, assim, o nosso maior foco é trabalhar a prevenção para que se evite essas situações, né? Geralmente, essas pessoas que acabam caindo numa situação dessa, geralmente são vulneráveis. São vulneráveis, a maioria são pessoas... A grande maioria. A grande maioria, né? Então, você vê que é um problema, assim, de falta de políticas públicas mesmo, né? Exatamente. São falta de políticas públicas, né? Sim. De esclarecimento, né? Porque muitas vezes, assim, a pessoa quer progredir na vida, tem um sonho, e daí ela recebe uma proposta de trabalho e vai em busca de melhoria. E acaba se deparando muitas vezes com várias situações. Inclusive, no Mato Grosso, é muito forte, principalmente as situações de trabalho escravo. E vamos dar aquela paradinha bem rapidinho e a gente já volta. Estamos de volta com este programa fantástico com a doutora Renata Evaristo. Doutora, a doutora hoje, com a sua experiência, quantos anos a doutora já está como juíza? Eu estou há 20 anos na magistratura. 20 anos! Nossa senhora, é muita experiência, né? Eu acredito, assim, que... Um pouco, assim, a gente sempre está aprendendo, né? Sim. A gente acha que, às vezes, assim, sempre existe um novo aprendizado, alguma coisa que nunca você sabe tudo, né? Isso que também nos motiva, né? Você sabe que todo dia você aprende algo diferente. Doutora, o judiciário como
como todo, ele mudou. Ele está mais humanizado? Sim, Sim? é uma nova política, né? Sim. Justamente trazer essa humanização, né? Porque assim, até então, antigamente era assim, o magistrado tinha aquela figura distante do resto da população. Sim. E hoje é justamente ao contrário, a gente tem que estar se aproximando da sociedade, e até para que a gente adquira a confiabilidade da população. Doutora, hoje a justiça ela busca mais a conciliação. Sim. Como uma forma mais efetiva para ambas as partes. No criminal também está funcionando da mesma forma? Depende muito Depende do caso, né? Não, depende muito da área de atuação dentro do criminal. Entendi. Como, por exemplo, no tráfico já não existe mais como, essa... né? No tráfico de entorpecentes não existe essa reconciliação. Mas existem outras áreas dentro do criminal, como as relacionadas a crimes lesivos ao patrimônio, acidentes de trânsito, né? Que ainda consegue ser aplicada a conciliação. Consegue se chegar a um acordo de forma que a vítima tem os seus direitos protegidos, né? Sim. E também o infrator também, de certa forma, assim, ele tem a sua punição, mas assim, de uma forma que a gente consiga fazer com que a justiça seja um pouco mais célere, né? Eu entendi, doutora, porque a gente, quando você analisa o âmbito criminal, você acredita que quase não se aplica, né, a conciliação. Você realmente precisa ser aplicada uma pena. Mas que bom que também vem funcionando. Mas existem os acordos de não persecuções penais, que é onde, não diria que é uma conciliação, mas é uma forma de fazer com que a justiça seja um pouco mais célere, sem que se repare a lesividade que as pessoas causaram ao erário, né? Entendi. Doutora, toda essa mudança do judiciário e essa sensibilização, humanização, você acredita que a mulher ela está assim operando de uma forma para que a justiça caminhe para essas ideias, esses ideais, no caso? Sim, assim, no geral, num todo, o judiciário vem caminhando nesse sentido, mas as mulheres têm como eu diria, uma sensibilidade maior, né, para lidar com essas questões, principalmente relacionadas à conciliação, justiça restaurativa, né, as questões ligadas à infância, né, principalmente agora também o tribunal tem e desenvolve várias comissões que tratam de várias questões sensíveis, como o bem-estar de funcionários, servidores. Tem uma comissão chamada de acessibilidade que busca ajudar o servidor, principalmente que possui algum transtorno, tipo o autismo, né, uma dislexia, alguns, assim, sempre trabalhando assim para aproximar a sociedade do judiciário e também propor um bem-estar melhor para os servidores que ali estão. Enxergando mais as pessoas, né, as doutora? Pessoas, né? Eu acho que o mundo é uma forma hoje... mais humanizada. Isso, é a humanização mesmo, é o que define. Doutora, e na questão da mulher, a mulher no judiciário? Eu sei que hoje nós estamos em outros tempos, diríamos assim, a mulher vem conquistando o seu espaço e hoje nós somos uma realidade, reconhecidamente como capazes, mas eu acredito que há 20 anos atrás nós vivíamos uma outra realidade. Exatamente. Como estamos hoje, doutora? Como é que foi a sua experiência como mulher? Assim, há 20 anos atrás era um pouco mais... a nossa área era um pouco mais restrita, né? Mas assim, nós temos conquistado o nosso espaço, né? O número de mulheres tem aumentado dentro do judiciário. Já é significativo esse número, olha que maravilha. Esse número de magistradas e dentro do tribunal o maior número são de mulheres servidoras, né?
Sério que supera hoje? Supera o número de homens, né? Mas ainda existe, assim, algumas questões, assim, que nem sempre as mulheres estão nos maiores cargos dentro, né? Olha só, assim, eu acredito que é um processo, eu acho que toda transformação, ainda mais uma transformação em uma sociedade, né? Existe aí acho que a gente vai subindo degraus, mas para o momento atual, ainda existe lá uma masculinização, diríamos assim, por causa dessa questão salarial. Ainda existe, mas assim, o tribunal tem evoluído bastante. Olha que tanto maravilha. assim que até há 20 anos atrás nós tínhamos apenas uma desembargadora mulher dentro do tribunal. Agora nós temos mais de 11 mulheres dentro do tribunal. Já é uma grande conquista, né? Porque existem alguns estados que ainda não existem mulheres desembargadoras. Né? Olha só, aqui em Mato Grosso, então, nós estamos bem representados. Estamos bem representados, são 11 mulheres de fibra. Eu acredito que nesse ambiente do judiciário, termos esses números se torna, assim, muito melhor você estar atuando, né, para todas as mulheres. Eu acredito que você se sente mais representada, mais acolhida. Sim, exatamente. É isso, doutora? Isso. Olha que maravilha. Doutora, qual o momento da sua vida a doutora que te motivou realmente a construir algo diferente? Você falou, olha, eu quero realmente ter um impacto positivo dentro de uma sociedade, transformar a vida das pessoas e deixar um legado. Quando que a doutora tem ideia de que virou uma chave na sua vida? Desde quando eu assumi a magistratura, eu sempre tive essa visão, né, que a gente não pode ficar adstrito aos gabinetes, né, que a gente tem que, além da nossa função, do nosso serviço, que tem que ser de qualidade, excelência, a gente tem que buscar, assim, fazer algo de diferente, algo de útil para a sociedade, né? Entendi. Então, quando a doutora assumiu, a doutora já assumiu com essa ideia? Sim, eu já assumi com essa ideia e, assim, eu fiquei mais de 11 anos no interior, a gente tem a possibilidade de conviver muito mais próximo com a população do que na capital, né? Quantas cidades a doutora já passou atuando? Eu passei por 5 cidades. 5 cidades? Qual foi a primeira? A primeira foi Itiquira, né? Eu fiquei lá 6 anos e meio. Quantos quilômetros de Itiquira de Cuiabá? Dá mais ou menos 370 quilômetros, divisa com Mato Grosso do Sul. Olha só. Depois Itiquira, Poxorel, Primavera, Rondonópolis, né? Passei por Várzea Grande também e agora estou em Cuiabá. Olha que maravilha! Durante 20 anos, né? Você vai progredindo conforme o tempo? Esse trâmite, como é que funciona? Você vai... depois você tem o seu período de estágio probatório, que você fica no interior, e conforme vão surgindo as vagas, você participa de um concurso, né? É um concurso interno. Existe uma prova, então? Não, eles avaliam são vários critérios, como a sua produtividade. Entendi. Né? Produtividade, os seus trabalhos dentro do judiciário, aí você abre uma vaga, você concorre, né? A doutora foi muito bem, de Tiquira, foi indo para Poxorel, que já era mais perto, Primavera do Leste, que é uma cidade assim muito bem estruturada, Rondonópolis também, né, doutora? Então você não sente já aquela diferença. A diferença, né? Que maravilha! Doutora, de hoje, vamos falando do momento atual da doutora, como está os seus projetos futuros? A doutora continua atuando? Existe algo diferente? Eu continuo atuando nessa área, né? Assim, porque assim eu consigo conciliar essa vara em que eu atuo com outras atividades paralelas. Mas né? tudo dentro da justiça, da área do direito? Sim, indiretamente sim, né? Indiretamente e diretamente. Indiretamente, né? Porque assim, além de atuar no Comitê de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, eu participo dessa comissão de acessibilidade no Tribunal de Justiça, também faço parte de
de um comitê de enfrentamento, o comitê de igualdade racial, Olha que só a que gente interessante. busca trabalhar essas questões relacionadas à igualdade racial, e também tem um comitê de enfrentamento à erradicação do trabalho infantil. Né? Doutora, na questão racial, que eu achei super interessante, a doutora estar aí atuando em um comitê que é algo que eu acredito que falta na sociedade, é o conhecimento, né, doutora? Falta letramento racial. Letramento. Gostei muito. Daria para falar um pouquinho para a gente sobre isso? Porque, na verdade, assim, na nossa sociedade, o racismo, ele ainda é praticado de uma forma, assim, oculta, velada. Né? Velada, como a doutora né? falou, velada, né? É Entendo. o chamado racismo estrutural, né? Que às vezes a pessoa tem diversas atitudes que ela nem se dá conta de que aquilo ali é o racismo. Dentro dela mesmo? Uma coisa... Ela está reproduzindo o que ela aprendeu durante a vida. E às vezes até também não. Assim, é uma coisa assim, muitas vezes a pessoa tem conhecimento e outras vezes ela pratica de uma forma, assim, deixa eu te dar como exemplo. Muitas vezes você está lá no fórum, no seu gabinete, algumas pessoas chegam e te perguntam, cadê o juiz? Assim, por estar vendo uma mulher negra ali, não acha que aquela pessoa é a magistrada do local. Entendo. Né? Já julga pela aparência. Pela aparência, né? Entendi. Assim, é o chamado racismo estrutural. A pessoa Se não fala acredita... muito hoje de racismo estrutural, doutora, mas tenho certeza que muitos não sabem o que é. É justamente isso, né? É aquilo de a pessoa não conseguir enxergar que ali tem uma pessoa com capacidade para estar ali exercendo aquela profissão. Aí ela é rotulada pela cor da pele. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui em nosso programa. Fiquei muito honrada em ter a doutora aqui com a gente, podendo bater esse papo. Então, trazendo essa humanização, né? Trazendo essa aproximação com a nossa audiência. Eu fico muito feliz. A casa é sua. Quando puder nos dar uma próxima oportunidade de conversar, nós com certeza ficaremos muito felizes em te receber. O prazer foi todo meu. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? E desejo sucesso a você obrigada. e toda a sua equipe. Obrigada, doutora Renata. Até a próxima. Até.